Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das formas e linhas atômicas, tá bom? E isso a gente vai ter uma conexão que a gente estava vendo na aula passada, quando a gente usou lá as relações de Einstein, considerando lá um sistema de dois níveis. Bom, então basicamente, né, quando a gente fala aqui de uma forma de linha atômica, o que a gente está querendo dizer? Então a questão é a seguinte: até a aula passada a gente estava assumindo que a gente tinha um sistema de dois níveis, né, E1 e E2, com população N1 e população N2, que eram extremamente finos, tá bom? Então a luz que estava incidindo lá no nosso sistema atômico, que estava promovendo a transição do estado fundamental 1 para o estado excitado 2, era uma luz monocromática, né, extremamente estreita, que estava exatamente na frequência Ni21. Além disso, era um sistema lá que tinha dois níveis de energia, e a gente considerava que aqueles níveis de energia eram infinitamente estreitos, tá bom? Então são linhas bastante estreitas. A questão é que agora a gente vai, então, para poder trazer isso para uma realidade física, a gente vai começar a melhorar esse nosso sistema, considerando qual que é a forma dessas linhas atômicas, tá bom? Considerando que nem a luz que está inserida no meu sistema vai ser monocromática e que nem a largura dos meus estados eletrônicos ali, eles são infinitamente estreitos. Então vamos considerar agora isso aí que eu acabei de falar exatamente. Então que a minha radiação ela tem uma largura que não é uma linha monocromática, ela tem uma largura dni. Então eu tenho aqui meu sistema de dois níveis e eu estou vindo agora com um laser, né, com uma luz aqui, com uma radiação, melhor dizendo, com laser não, esquece, com uma radiação, certo? Então a minha radiação que está inserida no meu sistema agora, ela não é mais extremamente estreita, tá bom? Não é uma luz monocromática, mas ela tem uma largura dni aqui, que é a largura então da minha radiação, tá bom? A largura espectral, tá bom? Então é quanto de intervalo de comprimentos de onda que eu tenho presente na radiação que está inserida no meu sistema. Além disso, eu vou considerar que esse meu sistema atômico de dois níveis, que antigamente eu estava considerando que era uma linha absolutamente estreita, que na verdade já tem uma certa largura ΔE1 no estado fundamental e uma largura ΔE2 no estado excitado 2, tá bom? De tal forma que agora você pode ter transições entre diferentes níveis aqui dessas bandinhas que aparecem no estado 1 e no estado 2. Então, a minha transição atômica, o meu sistema atômico, ele tem uma largura de linha que eu vou chamar de ΔNi. Então eu tenho aqui meus átomos e as minhas moléculas, elas têm uma largura aqui, agora das transições, da largura de linha atômica da minha transição, ela vai ser dada aqui por essa largura ΔNi. Tá bom? Isso seja para átomos, para moléculas ou para o que quer que seja o seu sistema físico que você está estudando. Então, basicamente, recapitulando, a largura da minha radiação é dni e a largura do meu sistema atômico agora, da minha transição, vai ser nesse intervalo delta maiúsculo ni. Bom, e como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente usa o que a gente chama de função forma de linha ou simplesmente forma de linha. Então, o que é essa função forma de linha? Tá bom? Então, basicamente, é uma função que descreve a largura da linha da transição. E é essa função que eu vou descrever aqui como g de ni, vírgula zero. Então, uma função de ni centrada em zero. Então, basicamente, é uma forma de linha centrada em zero. Voltando aqui para o slide anterior, então essa frequência central da minha transição é N0, é como se fosse a frequência aqui do centro da minha transição, mas você tem uma certa largura aqui para frequências, você tem transições um pouco menos prováveis para frequências maiores, um pouco menos prováveis para frequências menores, e a transição é mais provável na frequência central N0. E o que é aquela minha função, então, g de ni N0? É exatamente a função que descreve a forma dessa linha, como é que é a cara dessa minha distribuição de transições aqui nesse meu sistema atômico, tá bom? Essa minha função forma de linha, então, vai ser descrita aqui por esse meu parâmetro que eu estou chamando aqui de g de ni N0. Tá bom? Então, para que serve isso? Então, agora a gente está introduzindo no meu sistema uma largura de linha. Então, deixou de ser aquela coisa extremamente estreita.
Tá bom? Isso vai permitir que a gente possa, por exemplo, interpretar o que acontece em cristais ou o que acontece em líquidos, assim por diante. Por exemplo, então como é que isso funciona? Se a gente tivesse lá no nosso sistema N2 átomos lá no nível 2, tá bom? A distribuição espectral de átomos que a gente tem por unidade de frequência lá no nível 2, que eu estou chamando aqui de N de Ni, vai ser N2, certo? A população do meu estado 2, vezes a forma de linha do meu estado, da forma de linha da minha transição, G de Ni, vírgula, Ni zero. Então, se a gente sabe quem é essa nossa forma de linha, G de Ni, Ni zero, a gente pode calcular várias coisas. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, N de Ni, de Ni, né? Então, lembrando aqui que o meu N de Ni, então, agora vai ser o G, né? O meu N de Ni é a função G vezes o número de átomos que eu tenho lá no estado. Então, se esse meu N de Ni for G de Ni, Ni zero, N2, ou seja, é o número de átomos que eu tenho no nível 2, tá bom? É o número de átomos que eu tenho no nível 2 por unidade de frequência, né? A distribuição espectral deles. Então, isso daqui vezes dNi, o que isso daqui vai dar basicamente? É o número de átomos que eu tenho no estado 2, portanto, capazes de emitir a radiação no intervalo de frequência dNi, ou seja, entre Ni e Ni mais dNi. Tá bom? Então, é assim que a gente vai usar essa nossa função forma de linha. Analogamente, se a gente usar N de Ni, dNi, como sendo G de Ni, Ni zero, N1, lembrando que N1 então seria a população do nosso estado fundamental, então se você pegar esse G de Ni, Ni zero, N1, dNi, tá bom? Onde Ni então é a população de átomos do estado fundamental. Então, basicamente, o que isso daqui vai permitir? Vai permitir que a gente calcule, né, o número de átomos capazes de absorver radiação, né, luz, no intervalo de frequência dNi. Ou seja, isso aqui dá o número de átomos capazes de absorver radiação entre Ni e Ni mais dNi. Tá bom? Então, a gente começa agora a falar de intervalos, seja para a emissão, seja para a absorção. Então, com essa nossa definição dessa forma de linha, né, que a gente ainda não sabe exatamente como é que a gente escreve essa forma de linha, a gente está imaginando que existe uma forma de linha da transição. A gente pode reescrever aquelas nossas equações de taxa que a gente usou até agora da seguinte forma. Então, por exemplo, no caso da emissão espontânea, então, aquela equação lá atrás, que era simplesmente dN2 dt, que era igual a menos A21N2, agora ela passa a ser dN2 dt, que é igual a menos A21N2, vezes G de Ni, Ni zero dNi. Ou seja, isso daqui vai me dar a taxa, né, de fótons emitidos espontaneamente, ou seja, que estão decaindo lá do estado 2 espontaneamente, no intervalo de frequência entre Ni e Ni mais ΔNi, que é em geral o que a gente está interessado. Então, naquele dado intervalo de frequência. Bom, essa função forma de linha e a largura dessa linha, né, a função que descreve a forma da linha G de Ni e a largura dessa forma de linha do teu sistema atômico, na verdade, depende do que é o mecanismo de alargamento que age nesse nosso sistema atômico, tá bom? Então, depende desse mecanismo de alargamento, tá bom? A gente, em geral, divide isso daí em duas classes, esses mecanismos de alargamento em duas classes básicas, né? Os alargamentos que a gente chama de homogêneos e o alargamento que a gente chama de alargamento não homogêneo do meu sistema atômico. Então é o seguinte, o que faz com que o meu sistema atômico, né, ele tenha essa forma, por que ele deixa de ser uma transição absolutamente estreita e passa a ter uma largura de linha, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai dizer, isso depende do que a gente chama de mecanismo de alargamento, que são subdivididos aqui em duas classes. Então, primeiro aqui, vamos falar do alargamento homogêneo. Então, o alargamento homogêneo é da seguinte forma. Cada átomo lá no meu sistema, imagina, por exemplo, um cristal, ele vai ter exatamente a mesma forma de linha, tá bom? E, portanto, ele vai ter o mesmo grau de alargamento, tá bom? Então, o mesmo tanto de alargamento vai acontecer para cada átomo do meu sistema, por exemplo, do meu cristal. Por isso que é homogêneo, né? Todos os átomos, eles
na verdade, sofrem o mesmo alargamento. Então, esse átomo aqui e aquele átomo, eles têm o mesmo alargamento, tá bom? Então, esse átomo aqui e o outro, as formas de linha aqui são alargadas igualmente, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, como é assim, os átomos no alargamento homogêneo, a gente considera que os átomos eles são indistinguíveis, tá bom? Ou seja, todos eles têm exatamente a mesma frequência de transição e o que acontece com um acontece com o outro. É um sistema homogêneo, tá bom? Então é a mesma forma de linha e o mesmo grau de alargamento. O que pode levar a esse tipo de alargamento? Quais são os mecanismos que levam a esse tipo de alargamento? Bom, o primeiro deles, na verdade, é o tempo de vida do próprio estado, certo? Então, quanto mais curto for o tempo de vida do estado, isso é dado pelo princípio da incerteza, maior vai ser a largura de linha, tá bom? Maior vai ser o alargamento, tá bom? Então isso acontece lá para sólidos e para gases, isso é dado pelo princípio da incerteza, é o tempo de vida. Então quanto mais curto for o tempo de vida, mais largo, né? Quanto mais curto o tempo de vida, pelo princípio da incerteza, né? Quanto menor o ΔT, maior o ΔE, né? Ou o ΔE de energia, ou o ΔNi no caso aqui que a gente está falando, certo? Daquele estado. Então isso aí não tem que fazer uma coisa fundamental da mecânica quântica, então diz respeito ao tempo de vida. Então um tipo de alargamento que é homogêneo, ou seja, para todos os átomos vai ser igual, é o tempo de vida do átomo. O outro são as colisões aleatórias que de alguma forma transferem energia cinética lá para os teus átomos, tá bom? Isso é o que acontece, por exemplo, em átomos, em sistemas gasosos, tá bom? Isso daí também é homogêneo, né? São colisões aleatórias que acontecem lá e transferem energias em quantidades aleatórias. Então, na média, isso aí é homogêneo para qualquer átomo, tá bom? Então, você está fazendo um sistema lá que tem colisão, isso vai transferir energia para o teu sistema e vai mudar um pouco as transições lá, alargando a linha. Isso daí também é o que a gente está classificando aqui como homogêneo. Dipolar, número 4 aqui. Dipolar, eu pulei o número 3, número 4, dipolar, são pequenos deslocamentos de energia que acontecem lá nas nossas transições devidos a efeitos de campos elétricos ou magnéticos vizinhos, nas vizinhanças do sólido. Mas esses campos elétricos ou magnéticos das vizinhanças do sólido lá, onde você tem o teu átomo de interesse, o teu átomo que está interagindo lá com a tua radiação, você pode considerar que os efeitos desse campo eles são os mesmos para o átomo nessa vizinhança, na outra vizinhança e assim por diante. Então é claro que isso desloca os níveis de energia, mas desloca igualmente para todo mundo. Isso é um alargamento homogêneo. E o quinto aqui, o último que a gente vai comentar, são os processos térmicos, tá bom? Onde a gente tem a transferência de energia para os nossos sistemas atômicos via vibrações térmicas na rede. Isso aí que acontece bastante em sólido também. E isso, obviamente, é uma coisa que é homogênea, né? Todos os átomos sentem exatamente essa mesma transferência de energia lá pelas vibrações térmicas da rede. Então, esses são os principais mecanismos de alargamento homogêneo, tá bom? Em geral, toda vez que a gente tem um alargamento homogêneo, a forma de linha desse alargamento é dada por uma lorentziana, tá bom? Então ele vai ser dado por uma função g de ni, que é uma função lorentziana, tá bom? ΔNi, que é a largura da lorentziana, né? Isso aqui é uma lorentziana que já está normalizada, tá bom? Esse fator ΔNi sobre 2π aqui é simplesmente para normalizar a área da minha lorentziana. Então aqui é uma curva lorentziana centrada em ni0, com largura ΔNi. Então, Ni0 é a frequência central e ΔNi é a largura FWHM, que é a largura total a meia altura, que é o full width at half maximum, tá bom? Em inglês aí. O outro tipo de alargamento, né, o outro tipo de mecanismo que provoca alargamento é o tal do alargamento não homogêneo. Então, nesse caso, você consegue distinguir. Então, se você tem lá o seu sistema atômico com vários átomos, imaginando lá, por exemplo, no seu cristal, você pode distinguir classes diferentes de átomos, tá bom? Que vão ter frequências de ressonâncias distintas. Por quê? Porque o alargamento é tal que ele afeta um átomo diferentemente do que ele afeta um outro átomo, tá bom? Ou seja, aí o que acontece nesse caso é que cada átomo aqui vai ter um
uma frequência, a frequência central da transição vai ser um pouquinho diferente, porque afinal, né, ele está sentindo uma interação ali com a sua vizinhança, por exemplo, diferente, tá bom? Esses mecanismos de alargamento aí, que a gente está dizendo aqui que são não homogêneos, eles deslocam a frequência central dos átomos individualmente, para cada um de um jeito diferente, tá bom? E isso faz com que você alargue a resposta do sistema. Esse átomo alarga numa frequência... tem a sua frequência central numa certa posição, esse aqui numa outra posição, então isso daí alarga a resposta de todo o sistema, tá bom? Então, basicamente, a gente está dizendo que os diferentes átomos eles vão ter diferentes frequências centrais de zero para a mesma transição, porque eles vão sentir interações distintas. Que tipo de mecanismo pode gerar esse alargamento não homogêneo? Bom, o primeiro dele é o efeito Doppler, né, que é devido ao deslocamento devido ao movimento térmico dos átomos num gás, tá bom? O efeito Doppler ele é não homogêneo porque depende se você está se deslocando para um lado ou se você está se aproximando ou se distanciando, por exemplo, da fonte de radiação, né? Então, o alargamento Doppler devido ao movimento aí dos átomos, né? Se tem um átomo, aquele átomo está emitindo. Se a fonte está aqui, o alargamento Doppler ele é inhomogêneo porque depende se aquela classe de átomos ela está se movendo, imagina um movimento aqui unidimensional, se ele está se movendo em direção à fonte ou contrária à fonte. Então isso provoca um alargamento não homogêneo porque você consegue distinguir átomos que se aproximam, alargam de um jeito, átomos que se afastam, alargam de outro. Mudam a frequência central de um jeito, melhor dizendo, né? Então os átomos que estão se aproximando da fonte vão ter uma ressonância, vão sentir uma frequência da luz diferente dos átomos que estão se afastando, né? Para ficar bem claro. E não homogeneidades aleatórias, tá bom? Então, só que a gente chama de flutuações de campo cristalino do tipo deformação ou imperfeições, tá bom? Então, basicamente, é aquela mesma ideia. Agora eu tenho lá os meus átomos num determinado material, num sólido, só que a interação nessa vizinhança é diferente da interação numa outra vizinhança, devido a deformações ou imperfeições, tá bom? E isso vai fazer com que diferentes átomos vão ter frequências de transições um pouquinho diferentes, porque eles têm interações diferentes lá com a matriz, digamos assim. Isso, por exemplo, é especialmente importante em vidros, tá bom? Esse tipo de alargamento é bastante significativo. No caso do alargamento não homogêneo, o que você tem, na verdade, é uma forma de linha dada por uma curva gaussiana. Novamente, uma curva normalizada. Aqui, esse fator na frente, aqui, 2 sobre ΔNi, Ln de 2 sobre π elevado a meio, é um fator para fazer a normalização da curva, da integral da curva 1. E é basicamente uma função aqui, uma função gaussiana, né, de ni menos ni0 sobre ΔNi ao quadrado vezes Ln de 2. Esse Ln de 2 aqui aparece porque esse ΔNi que está aqui é o full width at half maximum, tá bem? Então é a largura da minha gaussiana na meia altura e esse ni0 é a frequência central. Bom, se você fizer uma comparação entre as formas de linha, você vê que elas são relativamente semelhantes. A única coisa é que, de propósito, né, a gente colocou as duas aqui normalizadas no mesmo ponto, só para a gente observar qual é a diferença. Então você vê que a curva gaussiana, que aqui está traçada em vermelha, ela é um pouco mais estreita do que a curva lorentziana, né? A curva lorentziana ela tem uma queda um pouco mais lenta, digamos assim, né? Ela se estende um pouco mais, enquanto que a gaussiana ela é mais contida ali, tá bom? Então a gaussiana é mais estreita, tá bom? Mantendo aqui, isso aqui foi feito mais ou menos mantendo a mesma largura ΔNi para os dois casos. Bom, para meios gasosos, né, como a gente está aqui é um curso de lasers, né, então a gente já consegue agora incluir no nosso sistema a forma de linha, e a forma de linha a gente pode medir, a gente pode determinar pela forma de pela emissão dos nossos sistemas, né, ou inferir isso pelo tipo pelo mecanismo de alargamento que você tem lá no teu sistema. A gente agora consegue incluir esse alargamento não homogêneo, esse alargamento, seja ele não homogêneo, seja ele homogêneo,
no teu sistema atômico, para poder fazer a explicação do laser mais para frente, né? Porque afinal você agora tem que incluir o alargamento, porque essa é uma situação física mais real. Para meios laser gasosos, né? Então quando a gente vai estar falando aqui no curso de laser, então para gases, né? Tipo CO2, argônio, criptônio, hélio neônio, excimer e outros por aí, o alargamento dominante é um alargamento não homogêneo devido ao efeito Doppler. Então em gases, esse é o mecanismo que causa o maior alargamento, tá bom? É o efeito Doppler, devido ao movimento dos átomos, né? Você tem aqui a sua frequência central é deslocada dependendo da direção que o átomo está se movendo em relação à fonte. E isso acaba sendo importante. Se você vai falar, por exemplo, alargamento não homogêneo, também é importante em cristais, onde você tem defeitos. Mas em geral, cristais para laser são cristais que não têm defeitos e imperfeições, né? Porque senão isso também acaba introduzindo perdas. Então, para lasers de cristais, em geral, a matriz, você tem lá, por exemplo, neodímio numa matriz, né? Um laser de neodímio numa matriz de YAG, por exemplo, um laser bastante popular. O neodímio é o átomo que vai ser o átomo emissor responsável pela amplificação laser, pelo mecanismo de ação laser. O YAG, que seria lá a matriz que está, o teu hospedeiro que está segurando ali os teus átomos, né, de neodímio na matriz, em geral é um cristal bastante homogêneo, tá bom? Então isso aí gera um alargamento homogêneo, tá bom? Então, muito bem. Qual que é o próximo passo agora? Então agora a gente já consegue descrever formas de linhas mais realísticas, né? Sejam elas por alargamentos homogêneos ou não homogêneos. Então no caso aqui de laser que talvez você já tenha usado aí no laboratório, né? De ensino, por exemplo, o hélio neônio ou argônio, quem já fez alguma iniciação científica, até CO2. Então a gente agora já consegue descrever essas formas de linhas mais realísticas em meios reais. Então a partir disso agora, então a gente vai juntar tudo que a gente viu até agora, desde lá das coeficientes de Einstein, relações de Einstein, levando em consideração agora que a gente tem que levar em conta essas formas de linha para calcular o que a gente chama do fator de ganho de um meio ativo, tá bom? Quer dizer, se eu tiver um meio ativo, um sistema que ele exibe emissão estimulada, considerando que ele tem uma certa largura de linha, qual é o ganho que esse meio ativo, né, que esse meio laser poderia proporcionar. Então agora a gente está no ponto onde a gente pode calcular uma primeira quantidade importante para laser, que é esse fator de ganho. Quer dizer, qual que é o ganho, né, de intensidade, ou ganho de fótons, né, que esse seu sistema laser ele pode produzir. Bom, pessoal, então a partir da próxima aula é isso que a gente vai começar a estudar.